Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meu e no seu coração, amém? Um abraço a alguns amigos que nos visitam neste dia, famílias que estão nos visitando, mais uma vez sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor também a todos os irmãos que assistem das suas casas, dos seus trabalhos. Estamos aqui mais uma vez para adorar, para exaltar e bendizer o nome do Senhor, porque notória, sentida é a presença do Senhor no nosso meio, amém? Por gentileza, aqueles que puderem, se ponham de pé, para mais uma vez nós estamos recitando o nosso tema e a nossa divisa em nome de Jesus. Já foi aqui ministrado pela nossa irmã Suzane. Amém? A nossa divisa se encontra em João capítulo 15, versículo 5, a parte B. Estarei falando e a igreja de repetir em nome de Jesus em uma só voz. O nosso tema diz assim: frutifica-nos, Senhor. A igreja, João 15, versículo 5, a parte B, diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A igreja, Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, em oração, em concordância com tua filha que já falaste nesta noite pela minha vida, queremos, meu Senhor, mais uma vez nos apresentar diante de ti, e queremos, ó meu Senhor, por misericórdia, que o Senhor continue na direção de tudo, porque Deus, o Senhor está aqui no nosso meio. Deus, a sua presença, Deus, é sentida nesta casa, no ambiente. Por isso, em nome de Jesus, queremos te pedir, meu Senhor, que assim como o Senhor tem usado os teus filhos aqui na ministração, induzindo-os entoado e falado aos nossos corações, queremos que não seja diferente com a tua palavra, que ela encontre, ó meu Senhor, lugar no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, meu Senhor, com a ajuda de ti, começar a trilhar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Porque Deus, a tua palavra aqui já foi ministrada durante essa semana, já foi ministrada nesta noite também. Deus, sem o Senhor em nossas vidas, Deus, nós não podemos fazer nada. Por isso nesta noite, Deus, mais uma vez colocamos diante de ti e dizemos: ajuda-nos, Senhor. Oh meu Pai, queremos permanecer no Senhor, para que o Senhor possa permanecer em nós. Faz isso, ó Deus, faz isso em nós. Por misericórdia, usa-me para o louvor da tua glória nesta noite. E como o próprio João ele falara, que eu diminua e que o Senhor cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Amém? Nessa mesma dimensão, eu gostaria que os irmãos continuassem adorando a Ele, porque Ele merece o nosso louvor, Ele merece toda a adoração. Por isso não se canse de adorar Ele. Se você se sentir de render glórias a Ele, renda glórias a Ele. Louvores ao teu nome, louve a Ele, porque Ele está aqui no nosso meio, em nome de Jesus.
Glória a Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom louvar o teu santo nome e render graças ao mesmo. Estava durante esses dias a meditar nessa divisa e nesse tema. E já foi aqui falado, já foi repetido. E um tema aonde durante esses dias, quando foi lançado na virada do ano, que ele tem falado muito ao meu coração. Quando esse tema foi lançado, e trazendo, nos advertindo ou nos chamando a atenção, dizendo: frutifica-nos, Senhor. Não tem como aqueles que passaram por experiência em ser usado por Deus para a glória dele, nos nossos dias atuais, quando nós deixamos de fazer isso. Hoje, durante a tarde toda em casa, depois da EBD, e falando com Deus, e relembrando de alguns momentos meus, e nesta tarde, mais uma vez, lembrei do nosso irmão, Diácono Manuel, das nossas idas e vindas, pessoas se prostrando diante de Deus. E hoje, nós não estamos falando nada. E o Espírito Santo bradando dentro de mim. Eu comecei a chorar na minha casa, dizendo: o que é que eu tenho feito para que isso se cumpra nos nossos dias atuais, para que eu possa fazer parte e me alegrar. Porque o salmista, ele escrevendo no número 126 dos Salmos, no final do texto ele fala: aqueles que semeiam chorando, eles voltarão com seus feixes, com suas vitórias. O salmista quer dizer: olha, você que prega, você que vai sofrendo, chorando, tenha certeza que a vida se passarão, você trará a sua vitória, bênçãos sobre a sua vida. E aqueles que faz esse ID conhecem, sabe o que é isso? Da alegria que quando uma pessoa chora, aceita ao Senhor como seu Salvador, uma alegria imensa no nosso coração. E o Espírito Santo bradando em mim, no meu coração, dizendo: qual é o tipo da voz que você vai clamar à noite? Qual é o tipo da voz que a igreja vai clamar falando esse tema? Talvez algumas pessoas vão dizer: frutifica-nos, Senhor. Talvez o segundo grupo pode dizer: frutifica-nos, Senhor. Mas eu chorando, ele bradando no meu coração, ele diz: não, eu não quero isso. Eu quero que vocês entendam que é necessário bradar, dizer: frutifica-nos, Senhor. Quantos de nós deixamos de fazer daquilo que o Senhor nos confiou?
Foi falado aqui sobre os frutos. Está falando tudo aqui, mas Deus também deu a cada um de nós dons e talento. E eu acredito que Ele está bradando no nosso coração, dizendo: cadê o que eu te dei? Me mostra! Como é que vamos frutificarmos? Necessário é que você, que nós, igreja do Senhor, viemos a entender aonde foi que nós caímos. Aonde foi que nós paramos? Porque deixamos de frutificar. Eu acredito que a voz do Senhor nesta noite para a minha vida e para a igreja do Senhor é assim: olha, voltem a frutificar novamente. E a minha oração é: me ajuda, Senhor, a frutificar, ou a ajudar a frutificar novamente. E quando nós deparamos com a divisa, quando o Senhor falando com os discípulos, Ele traz uma afirmação, eu entendo que todos já sabem. Quando Ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para nós tentarmos entender esse momento, essa palavra, e o próprio livro de João até esse momento, Jesus aqui começa a falar de várias coisas. O próprio João descreve algo interessante. Depois Jesus começa a entrar e com a própria fala dele, primeira palavra do capítulo de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: olha, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com ele. Já começa a narrar isso: olha, eles estão unidos, eles são um só. E quando nós vimos para a divisa, olha, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, do início da criação até hoje, o próprio Deus, através do teu Espírito, continua falando à igreja: sem mim nada podeis fazer. Você está falando, tem que haver uma unidade, tem que haver essa comunhão entre o Pai, com o Filho e com o Espírito. Sem os três, nada podemos fazer. No capítulo 2, ele já começa a fazer milagre. Quando ele é convidado para um casamento, e aí num contexto falta vinho, e agora ele se apresenta fazendo milagre. No capítulo 3, o que é necessário para mim e para você, não tem quem passe por esse processo para dar fruto. Aqueles que não nasceu no Evangelho, precisa nascer de novo. E foi essa fala com Nicodemos, com o Senhor:
e uma conversa, e uma íntima conversa, ele querendo justificar, e a palavra-chave do Senhor lhe diz: olha só, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E na mente de Nicodemos dá um parafuso. Disse: como, Senhor, eu posso nascer de novo? Para darmos frutos, necessário é que nós, se necessário for, possamos nascer todos os dias de novo. Porque o mundo está de mal a pior e não tem sido fácil. No seu capítulo 4, ele fala sobre a mulher de Samaria, aonde ela nos dá um exemplo. Olha, quer adorar, não importa onde sejam, porque os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. No capítulo 5, Jesus continua fazendo seus milagres, curando um paralítico do tanque de Betesda. Um jovem, um homem que tinha 38 anos com aquela enfermidade. Capítulo 6, multiplicação dos peixes. Versículo 7. Jesus se apresenta como a água da vida. Versículo 8, ele já começa a se apresentar como a luz do mundo. Versículo 9, mais uma cura. Ele cura do cego de nascença. No capítulo 10, ele se apresenta como bom pastor. Capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro, seu amigo. Capítulo 12, ele fala sobre algumas coisas e é ungido por Maria. Eu começo agora a entender, durante esse processo todo, os discípulos estão, claro, lado a lado com o mestre. É um ensinamento muito próximo, muito íntimo. E não é só de fala, é de contemplar as maravilhas. No capítulo 13, Jesus estava com o discípulo reunido. Eu começo a analisar essas coisas e vejo ele sair, pegar uma vasilha, uma bacia talvez, uma toalha, e começa a chamar os discípulos e diz: olha, venha, eu preciso lavar os seus pés. E imagina aquele que está acima de todos, diminui para lavar os pés. Imagina a mente dos discípulos. Ele não entende, mas Jesus está dando já um exemplo para ele seguir. Disse: olha, se necessário for, se humilhe. Se necessário for, se diminua. Se necessário for, faça como os escravos, como eu estou fazendo agora. No capítulo 14, primeira fala de Jesus com os discípulos ainda, dizendo: olha só para vocês, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas também credes em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos lhe teria dito. Porque Jesus está falando tudo isso com os discípulos. E ele disse: olha só, eu vou preparar lugar para vocês, mas continue firme, continue na posição.
Não tenha medo, porque tem um lugar guardado para você lá em cima no céu. Versículos posteriores, ele disse: olha mais, antes de eu ir, eu vou clamar ao Pai, que envie o Consolador. Jesus está dizendo assim: olha, ainda que se eu for, ainda que no físico eu não esteja com vocês, mas o meu Espírito estará com vocês, lhe consolando, lhe confortando, lhe ajudando, te dando força. Ele está dizendo assim: ó, o meu Espírito está sobre vocês, por isso é tempo de frutificar. Aí quando chega no capítulo 15 que começa, o contexto da nossa divisa. Sempre conversando com o nosso pastor, mais ou menos 1 ano e meio atrás, no início da pandemia, nós conversávamos assim: olha, vamos nos alinhar com a Sandra, com a Flávia, com algumas pessoas da diretoria, alguns líderes, disse: vamos nos preparar, a pandemia está aí, é o momento de nós acolhermos as pessoas, porque é o nosso momento, é o momento de Deus agora. As pessoas vão vir e temos que nos preparar para isso. Se passaram meses, se passou 1 ano, se passou 1 ano e meio ou mais do que isso, a pandemia continua. Aquilo que nós esperávamos não aconteceu. O que aconteceu foi como aconteceu com esse aqui. A maioria, algumas igrejas se fecharam. Alguns membros nossos não vieram mais para cultuar o Senhor. Outros só assistem de casa. Os discípulos pensaram: e agora? Como é que está a nossa mente agora? Ele vai nos deixar só? Algumas pessoas pegaram enfermidade mental. E eu quero acreditar se você se motivar ou continuar se motivando para frutificar, para levar as boas novas, aquele que te chamou, ele vai renovar a sua mente, ele vai curar a sua vida, restaurar a sua casa, e o nome dele será glorificado. Porque assim como os discípulos, e agora o que é que vai acontecer? Sobre eles com certeza vem primeiro o medo. E nesta noite o Senhor ministra o meu e o teu coração: deixa o medo fora. Há um tempo para nós frutificarmos no Senhor. Deixa assim: olha, você fazendo a minha vontade, eu cuido de você. Você fazendo a minha vontade, eu cuido dos seus.
ele com o discípulo. Disse: olha, tem mais um teste para vocês. O discípulo, imagino, todo temeroso, e depois dessa conversa, disse: agora tem mais um teste para vocês. Porque no contexto vai dizer: aqueles que der muitos frutos serão meus discípulos. Então o discípulo aqui vai passar por um teste. E qual é o teste? Ele começa a narrar assim, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele vem trazendo uma afirmação muito forte. No início, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com ele. Ao mesmo tempo que ele está falando da videira e do agricultor, ele fala assim: eu sou. Por que ele falaria isso? Porque e eu ouvi essas palavras no ano de 2000, talvez no ano que nós aceitássemos a Ele como Salvador, nós ia ouvir essa palavra: eu sou. Eu entendo que quando o Senhor fala com os discípulos, ele diz: olha, eu sou. Porque pode vir alguns depois de mim e se apresentar como eu sou. Ele está dizendo: eu sou a videira. Quantos não se apresentam dizendo que na minha casa, que na minha igreja, que eu faço, que eu sou, mas ele está dizendo assim: ó, eu sou o único. A divina diz: sem mim, ei, esqueça. Ele está dizendo: sem mim você não pode fazer nada. Coloca o seu projeto na minha mão, coloca a sua família na minha mão, porque sem isso vocês não vão para lugar nenhum. Ele está dizendo: coloca na minha mão. Quantos de nós tomamos do Senhor e marchamos com a força dos nossos braços? O que é que acontece? Decepção, acontece tristeza, angústia, algumas vezes solidão, e vai acompanhando com doença. Mas ele está dizendo aqui nesta noite para mim e para você: ei, eu sou a videira verdadeira. Não tem outro. Talvez como Moisés, você foi chamado para fazer o ID do Senhor, para libertar, como foi aqui ministrado, para correntes ser quebradas, para prisões ser abertas. E Moisés, quando ele assume essa missão, essa responsabilidade, ele olha para o cenário e diz: Senhor, é você que vai. É você que vai ser o libertador. Mas ele continua no questionamento: mas Senhor, a situação é grave. Eu acredito que o próprio Deus poderia falar com ele assim: olha, se você fosse em mim, você não faz nada. Mas ele está dizendo: não, vá. Aí Moisés pergunta: sim, mas quando eu chegar lá,
Eles vão me perguntar: quem é que te enviou aqui? Vocês falam, pode dizer que foi o eu sou que enviou. Convide a ele a fazer parte da tua casa. Convide a ele a fazer parte do seu projeto. Sem ele, nada poderia fazer. A videira se entende que como o Deus olhou para Israel, amou a Israel, protegeu a Israel e esperava os frutos de Israel, mas não foi assim. E agora ele disse: olha, se não for Israel, quem será? Tinha alguém com uma nação escolhida para ser. Será que pode ser João? Não. Será que pode ser Marcos? Também nem pense. Ele agora se apresenta dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira. Se imagina só, o discípulo ouvindo essa voz. Ele diz mais: tem outra coisa. E meu pai é o agricultor. Mas uma vez o Senhor disse: tem que haver unidade. Tem que estar junto. Se nós vamos ver aqui agora rapidamente a videira, a sua formação, a boniteza. Eu tenho absoluta certeza, a mesma produz vinho, uva. Se colocasse qualquer outro tipo de árvore do lado, como o próprio Deus, ela simboliza uma proteção. Se talvez no momento do sol, ela se apresenta como uma sombra. No momento de fome, você pode ir debaixo dela e arrancar uma uva e se alimentar. Esse é o nosso Deus. Ele tanto protege como alimenta. Ele está dizendo assim: olha, da mesma forma que houve uma doação por vocês, se doe por outras pessoas. Frutifiquem. Frutifiquem. Quando nós olhamos para a imagem do agricultor, ou a pessoa, ou a profissão, primeiro que o trabalho é árduo. Segundo, que tem que haver um cuidado no extremo com a plantação. Uma terra preparada. A semente é lançada. Se não houver chuva, ele tem que ir para pegar a água e o tempo todo.
cuidado dele já vinha. Como a Bíblia diz em Jeremias, no ventre da nossa madre, ele nos escolheu. Começa a se nascer, começa a ter vida, vai se criando, vai tendo cuidado. E algumas vezes os insetos, algumas doenças se aproximam da videira, mas o agricultor tem um cuidado de reparar o tempo todo, o cuidado o tempo todo, porque ele sabe que vão sair muitos frutos. Contrário de mim, José Francisco, a excelência do nosso Senhor, do início até o final da plantação, há um cuidado no extremo. E nós, igreja, eu tenho que mudar, fui ministrado com isso. Que às vezes eu ajudo que uma pessoa, o fruto seja gerado, e depois está aqui em pé agora. Se mantenha. Quantos de nós fizemos isso e as pessoas não permaneceram? Porque o Senhor o tempo todo, Ele, o texto, a gente não tem esse cuidado de gastar tempo. Por isso que o Senhor com os discípulos passou ensinando, mostrando, dando exemplo, para que eles viessem a dar frutos. E o contrário do que ele fala, às vezes nosso fruto ele não permanece de pé. Às vezes quando nós deixamos de cuidar, morre. E Deus está dizendo, além de frutificarmos, cuide. Se necessário for, esteja do lado também para colher mais coisas. Essa é a formação da videira, ela sobe. A tendência dela é essa, de subir. Ele está dizendo, é necessário que nós frutifique. Aquele que frutifica, ele poda para dar mais frutos. Mas eu, José Francisco, o que é que eu tenho feito durante 2021 para 2022? Eu acho que eu tenho no reino esse ano uma colheitazinha, para a glória de Deus. Mas nem todos estão assim. Disse, olha, aquele que não der fruto, eu vou cortar e vou lançar fora. Ele está dizendo assim, olha, frutifique. Se não frutificar, eu vou jogar fora. Mas esse agricultor misericordioso, ele está dizendo para mim e para você nesta noite, olha, talvez você como ramo da videira, talvez o ramo está para baixo, talvez a poeira, a sujeira, a lama, está fazendo você perder as suas forças. Mas ele está dizendo, olha, eu não vou cortar você não e jogar fora não. Ele está dizendo assim, olha, eu vou tirar você da lama. Eu vou tirar você dessa sujeira. Ele está dizendo como agricultor, eu vou pegar
algo para te tirar da lama, vou te lavar de novo, vou te limpar de novo, e vou colocar uma escora, porque eu tenho certeza que você dará frutos. O homem, ele corta e joga fora. Mas eu acredito que nosso Deus, Ele não vai te cortar. Está nos dando mais uma oportunidade de colocar a rama que estava virada, colocar uma escora, para que ela cresça novamente e dê frutos. Talvez você está se perguntando, mas eu dei fruto, continuo dando fruto. Ele está dizendo assim: eu preciso cortar também. Algumas pessoas aqui eu visualizo que conhecem muito bem de roça, de plantação de terra. E como o texto diz, que nessa colheita, que nesse crescimento às vezes precisa se dar uma podada. E às vezes essa podada, mesmo dando fruto, e aí talvez você está dizendo: eu estou envolvido, estou e passando por esse processo todo, e eu vejo pessoas que não estão nem aí, e estão no bem bom. Deus está dizendo: mas eu estou cuidando, eu estou cuidando. Eu estou cuidando porque não só nessa podação, mas aqueles que dão fruto, ou uma videira que esteja colocada no ambiente, todas as pessoas olharão e vão querer pegar ou lançar. Tem algo não sei se mato, se eu não me engano, o nome dessa é erva daninha. Lá no fundo do meu quintal sempre dá. Sempre dá. E sempre eu corto, ela aparece. E ela tem uma força, como algumas situações que acontecem conosco, que está frutificando, ou que querem frutificar. Essa erva daninha, quando ela chega em algo que está frutificando, ela se envolve, ela abraça. E nesse abraçar, ela vai sugando a força daquilo que dá fruto. Eu acredito que Deus, nesta noite, a podação dele vai estar tirando isso da sua vida, aquilo que impede de você frutificar. Ele está arrancando. Ele está dizendo: seja livre, seja livre, seja livre para frutificar novamente.
Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Janderson aqui ministrou quarta-feira passada e falou sobre o salmista, quando escreve falando da importância da palavra. Ele diz: lâmpada para meus pés são sua palavra, e luz para o meu caminho. A importância da palavra. Em Gálatas também vai dizer que essa palavra, ela tem um poder de penetrar entre juntas e medulas e discernir nosso pensamento, e produz tudo aquilo que quer o Senhor. Ou seja, Jesus está falando: olha, você já está limpo pela palavra, pois essa mesma palavra, ela tem o poder de limpar. Essa palavra, seja quando vocês estejam em qualquer processo, em caminhar, ela te guie. Em qualquer lugar que você tiver de entrar, que ela entre. Vós já está limpo pela palavra. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Mais uma vez ele está trazendo uma afirmação. E o ponto-chave para frutificarmos não tem outro. Qual é o ponto? Permanecer. A situação me leva para o outro, eu vou permanecer. As ondas, as situações estão de mal a pior, está. Mas para eu frutificar, eu tenho que permanecer. Ele disse: olha, como uma videira, se um ramo não pode dar fruto, é a mesma coisa de você sem mim. Ou seja, ele disse: olha, pegue um peixe e coloque fora da água e deixa ele lá sobreviver. Ele está dizendo nesta noite, mais uma vez afirmando: eu sou. Sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando ele vem para a nossa divisa, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesses versículos aqui lido, o Senhor com o discípulo está falando
diretamente. Talvez vai para um lado, ele diz: olha, é em mim. Pensa em outra coisa, ele diz: olha, tem que estar ligado em mim. Eu acredito que nesta noite, ou durante esses dias, durante esse ano, não sei, nós vamos entender que sem Ele nada podemos fazer. E como já foi falado também, Gálatas capítulo 5, que frutos são esses? Será se eu não tiver paciência, e o Senhor me permitir que eu alcance uma pessoa que é muito, não tenho como eu conseguir esse fruto, essa pessoa para dar o fruto ao Senhor. Se eu tenho uma pessoa que não tem um amor em mim, que o texto diz, como é que eu vou amar outra pessoa? Se eu não tenho longanimidade, como eu vou fazer para um momento extremo eu e contornar a situação? Aí o texto se resume e disse: olha, tudo isso aqui, todos os frutos, façam sem exceções, porque contra eles não tem lei. Então, para nós, a igreja do Senhor, dar frutos, é necessário ter esses frutos do Espírito: longanimidade, bondade, temperança, amor, domínio próprio, mansidão e muito mais. Versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus está falando com os discípulos: se não permanecer em mim, será lançado. Mas se permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em vós, tudo aquilo que vocês me pedirem, vos será feito. Permaneça no Senhor e se permita ser aplicado com a palavra de Deus, e nós pediremos a Ele e daremos os seus frutos. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornarei meus discípulos. Como eu falei, o teste dos discípulos era esse: permanecer firme no Senhor, guardar a sua palavra e mostrar a Ele os frutos. Nós, da mesma forma, fomos tirados do lamaçal do pecado, colocados na gloriosa luz. Estávamos mortos nos nossos pecados. Hoje em Cristo nós temos vida. Para quê?
Porque eu estou aqui. Se não for para dar fruto. Versículo 10. Versículo 9: como um pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado e os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Alegria. Voltando a minha palavra, quando nós saímos para fazer isso, e tem algumas pessoas aqui, já foram prova de pessoas com a conversão genuína, verdadeira, e nós saímos com alegria que não tem explicação. Isso é que o Senhor está falando, vocês fazendo tudo isso, o gozo, essa alegria, não será parcial, será completa. Lembro-me, uma vez, trabalhando na minha casa, o irmão Tarcísio foi convidado por mim para a gente cavar um buraco. E nós estávamos cavando. Isso o Senhor me fez lembrar hoje à tarde em casa. E ele cavando um buraco, eu do lado cavando outro. Quando estava para finalizar, por motivo eu não lembro, eu saí. E lá tinha um pé de maracujá, muito bonito. As pessoas passavam da rua, olhavam, via muito bonito em cima de um pé de aroeira, um pé de limão. Ficava por cima, muito, muito bonito. As pessoas olhavam e ficavam assim admirando. E o Tarcísio cavando, não percebeu, né? Cavando, pegou na raiz do pé do maracujá. Quando eu voltei, quando eu olhei assim, automaticamente, todas as folhas do maracujá, elas murcharam. A raiz começou, estava cortada já, claro, pingando em uma força, parecendo uma água caindo. E eu olhava para o pé, ela murchando. E aí o Senhor me fez lembrar hoje, essa é a nossa vida em Cristo. Nós fomos chamados para dar fruto. Quando deixamos de fazer isso, como foi o pé do maracujá, foi cortado. Aquele pé começou a murchar, e perdeu a vida. Nós na casa do Senhor, como o texto diz, que algumas pessoas até permanecem, mas não dá fruto. Então que possamos, em nome de Jesus, fazer aquilo que o Senhor pediu que os discípulos fizessem, dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus é tudo.
Algumas pessoas sabem como eu cheguei aqui na casa, na igreja, buscando alegria, ou buscando resposta em outros deuses. E nunca conseguia preencher o vazio que existia no meu coração. Pagava promessa a um, me prostrava diante de outros, mas não mudava a minha vida, não mudava a minha história. Quando Ele me permitiu a ser ramo dessa videira, para a glória dEle, a minha vida mudou. Se ponha de pé, por favor. Gostaria de chamar a nossa irmã Sandra, por gentileza, que pudesse fazer essa oração final. Mas antes de passar a palavra para a mesma, estamos sendo desafiados a continuar ou a voltarmos a frutificarmos. Se não me falha a memória, Paulo escrevendo aos Efésios, em uma das suas falas, ele diz: desperta, desperta tu que dormes. Esse tema veio a calhar e está dizendo: desperta, igreja, desperta, José Francisco, frutifica mais na minha presença. Sandra, por favor, se tiver de dar algum aviso, dê, e ora, encerrando o culto em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que esta semana venha a ser uma semana que você e eu possamos frutificar. Você que está em casa, também seja abençoado por Deus. E que essa palavra reverbere, fique na nossa vida durante toda essa semana. De que precisamos estar ligados no Senhor, permanecendo no Senhor sempre. Vamos orar. Ó grande Deus, glorioso Pai, nesta noite nós nos alegramos, porque tivemos a oportunidade de entoar louvores ao Teu nome, declarar a Tua grandeza, a Tua formosura. Nós queremos agradecer, Senhor, esta rica oportunidade que temos de estar junto aos nossos irmãos, nesta comunhão, e comunhão que vem agregada de amor. Nós queremos, Senhor, permanecer ligados a esta videira que é verdadeira. Nós queremos que a Tua palavra permaneça em nós. Nós queremos também que este amor permaneça em nós, o amor do Senhor permaneça em nós. Porque nós queremos dar fruto.
o Senhor nos escolheu. Nos escolheu, como disse o versículo 15. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Para que possamos ir dar fruto, e fruto que permaneça. Ó Senhor, faz isso nas nossas vidas. E se houver alguma erva daninha, como disse o teu servo nesta noite, que está nos sugando ou nos impedindo de produzir, arranca de nós, Senhor. Tira da nossa vida tudo que vem tirar nossa energia, tudo que nos tira do propósito de frutificar, tudo que nos afasta de Ti. Tira, Senhor. Faze-nos ver, Senhor. Faze-nos enxergar, para que possamos apresentar ao Senhor, e o Senhor assim nos limpar. Como disse o teu servo nesta noite, as galhas que caíram, que estão espalhadas pelo chão, sujas, de lama, estão infrutíferas porque elas não estão no alto. Os ramos da videira, elas precisam estar no alto para frutificar. Elas não podem estar as ramas pelo chão. Como o teu servo pregou e a tua palavra diz, o Senhor haverá de limpar e de levantar e deixar em pé, sendo cuidado pelo Senhor. E daqui a pouco aparecerão brotos, folhas, e daqui a pouco virão flores, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, faz isso na vida daqueles que estão caídos, naqueles que querem frutificar e não conseguem, e não sabem nem por que frutificam. É porque às vezes, Senhor, existem essas ervas daninhas, essas plantas que vêm para impedir o crescimento. Mas nós queremos, ó Deus, estar à tua disposição. Limpa-nos, Senhor, através da tua palavra. Palavra em nós, ela vai limpando, ela vai tirando toda a sujeira. É a palavra que nos purifica. Na medida que a entronizamos na nossa vida, ela vai limpando o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Que a tua palavra esteja em nós, todos os dias, fazendo esta obra de restauração, para que venhamos dar fruto em abundância. Porque, Senhor, nós queremos produzir frutos. Muito obrigada, Senhor, pela palavra desta noite. Muito obrigada pela palavra que tem sido aqui, ó Deus, neste lugar, explanada aos nossos corações. Continua fazendo a tua obra na vida de cada um de nós, Senhor. Porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, cheias de vitórias em Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Encoraja aqueles que amanhã sairão, Senhor, para ver o emprego. Aqueles que sairão para exames médicos. Aqueles que sairão para exames admissionais. Aqueles que amanhã sairão para resolver problemas. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor vá à frente deles, que o Senhor seja o advogado deles, resolvendo todas as coisas.
para a glória de Deus Pai. É o que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Esta semana temos culto normal, na quarta, na sexta. Não deixe de vir e adorar o Senhor. Se você também não puder vir, esteja ligado nas nossas redes sociais. Deus abençoe. Uma semana abençoada para todos.